O assunto, todos já beberam água, agora vamos para o assunto. Desde ontem, eu já estava perguntando ao Senhor o que seria o nosso dia de hoje, né? E às vezes, tem coisas que acontecem dentro de casa que eu não falo com ela, porque eu sei que são coisas espirituais e é coisa que eu estou buscando confirmação. Quem não conhece minha esposa, é essa aqui, né? Quem não conhece, é porque tem gente nova, tem gente nova aqui, tem gente nova ali. Aí por isso que eu estou falando, o Lu é minha esposa. Aí ela estava aguardando, fazendo mudinhas, né, de planta. E como ela estava fazendo as mudinhas de planta, aí cada dia ela corria, continua na verdade correndo, alegre, está crescendo. Aí, então olha para mim, isso está crescendo. Aí eu fico ficando olhando, né, a alegria dela em somente ver o crescimento de uma planta. E eu pergunto para vocês, será que Deus, como é que ele fica quando vê a igreja lotada, cada um buscando crescimento? Crescimento espiritual. E quando eu vejo aquela plantinha, ela progredindo, aí foi confirmando quanto o assunto de hoje, que é crescimento. Crescimento e nanismo. Alguém sabe dizer o que é nanismo aqui? Nanismo é o anão. Tem o nanismo e o gigantismo. Tem pessoas que estão paralisadas espiritualmente. Não vão crescer. Não e não e não. Então estão estagnadas espiritualmente. A palavra de Deus nos ensina, no livro de Pedro, que a gente deve buscar a graça e o conhecimento. A gente já vai ver isso aqui dentro da palavra também. Eu vou passando alguns versículos aqui. Vou passar alguns versículos para os irmãos fiquem bem atentos. 1 Pedro 2:2. Obrigado, vou precisar mesmo. 1 Pedro 2:2, quem vai ficar com 1 Pedro 2:2 vai ser a nossa visitante, que vai ser agora regular, né? Ludmila. Você vai ficar com 1 Pedro 2:2 para fazer a leitura. 1 Coríntios 3:2 fica com Lênin. Isaías 55:1 vai ficar com Liliane, está podendo ler? Isaías 55:1. Primeiras Coríntios 3:2. Liliane, após todo mundo que eu for passar com Coríntios, você entra com Isaías, porque agora vai ter uma sequência de Coríntios e a senhora fica para depois, no caso. Depois que todo mundo com Coríntios lê, a senhora faz a leitura. 55:1. Denis, está podendo ler, Denis? Está podendo ler também? Está podendo fazer a leitura também? 1 Coríntios 3:3 com Edivaldo. 1 Coríntios 3:4. A senhora pode fazer a leitura? Está enxergando bem a senhora? Está se escondendo. Então pronto, vou passar. O senhor Domingos está podendo ler? Então, Pablo está podendo ler, né? Então, 1 Coríntios 3:4 para Pablo. 1 Coríntios 3:5. 3:5 fica com Denis. E os demais eu vou passando também na sequência. Missionário, senhora, já dá para... Já achou já? Meu Deus do céu. É diferente. É diferente.
diferente a amiga daquele. O estudo bíblico daqui é diferente, é sério. Aí você só faz navegar e entrar na onda do Espírito, porque aqui está todo mundo já selado. Meu Deus! Eu vou ter que ler e explicar ela. Não, eu só pedi para você fazer a leitura. Amém. Amém. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Lê mais uma vez, por favor. Desejai afetuosamente como menino novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Vamos lá. Que tradução é essa da sua Bíblia? Qual é a Bíblia essa? João Ferreira, né? Ó, por isso que é importante a gente ter várias traduções para a gente às vezes ver o contexto, ver o que é que a Bíblia quer nos falar com o mesmo contexto, mas com outras traduções. Aí quem tem às vezes o celular com várias traduções também pode explorar também um pouquinho mais sobre isso. E a minha tradução dele fala assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Quando a gente fala em crescimento para a salvação, aí por isso que eu falei do humanismo. Bispa Alicia, quando a senhora não chegou, eu perguntei se todo mundo aqui sabe o que é humanismo. Humanismo é o anão. Então é a falta de crescimento que a ciência fala que não houve um crescimento um desenvolvimento. E então, em 1 Pedro 2,2, ele fala desejai. Quando ele fala então em desejai, ele está nos alertando, nos estimulando para a gente desejar ardentemente. Quando a gente então coloca a mão no fogo, vai queimar e vai falar, eita, ardendo aqui no fogo. Então, o fogo do Espírito, ele de fato é consumidor, ele arde nos nossos corações, como está aqui na camisa, que essa é a chama do Espírito Santo, né? A gente conjectura. E no início de 1 Pedro fala, os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. No início, 1 Pedro, deixa eu ver aqui, Radharani, lê 1 Pedro 2, o versículo 1. Antes, que foi esse que chegou em Ludmila. Despojando-nos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Até aí, olha só. Despojando-vos é então tirando. Quando Jesus, ele em Efésios fala assim, que Jesus despojou todo o poder das potestades, todo o poder das trevas. Então, se ele despojou, ele tirou. Então, ele tirou todo o poder que estava na mão do adversário, com a morte e morte de cruz. Então, despojando-vos, então é a gente entregando toda a maldade e dolo. Aí dolo é o que? É culpa. É quando a gente então tem culpa no cartório. Então a gente entregando
toda maldade, todo dolo, hipocrisia, toda mentira, todo engano, a gente se despoja, a gente entrega, porque a gente todos nós fomos crucificados em Cristo Jesus. Se um irmão nosso em Cristo Jesus, ele então está no engano, está na mentirinha, vira e mexe, ele está mentindo, ele então não nasceu de novo. Então ele acha que é espiritual, mas enquanto as pessoas não identificam nele aquele crescimento, as pessoas vão falar, o que nós devemos fazer? Nós devemos então somente quando crentes maduros ser vigilantes e falar, meu irmão, a gente sabe, a gente percebe que é uma maldade enganosa da pessoa. Aí a pessoa está tão no engano, a única coisa que a gente deve fazer é orar por essa pessoa, mas em qualquer oportunidade que tiver, a gente fala, ô fulano, você está a palavra do crente, porque a Bíblia também fala, exortar uns aos outros em amor, não é de qualquer jeito. Ô meu irmão, é o seguinte, ó, isso que você está me falando agora aí, você lembra que isso não está casando? E a Bíblia fala que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. E se passar disso daí, é procedência maligna. Então, meu irmão, o que é que está acontecendo? Me diga aí o que é, diante do Pai, Filho e Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Porque às vezes o cara está tão no engano que ele tenta fazer uma história, Satanás sopra no ouvido dele e ele está todo empolado ali. E ele mesmo nem reconhece que já deu quanto à questão do engano. Então ele não despojou, então ele não se despojou, não entregou o que estava nele de engano. E de toda sorte de maledicência. Então a maledicência é a maldade. Tem gente que se diz cristão, mas vira e mexe está fazendo brincadeirinha de trocadilho, brincadeiras de duplo sentido. Então tudo isso não soa legal. Às vezes as pessoas estão olhando de longe e vai falar assim, para mim, ali é crente. Então o nosso caminhar, o nosso falar, a maldade na palavra, na brincadeira, eu falo isso porque eu outrora era assim. Pense uma pessoa pirracenta, era eu. Pirracenta, eu botava às vezes a galera para chorar assim, na resenha com os caras nas praças, não parava. E a Bíblia fala do zombador também. É um espírito de chocarrice, que todo quer fazer palhaçada, tudo está achando graça. Então, é uma série de coisas. Então, eu era zombador demais. Então, se hoje eu não faço, então é sinal que, de fato, aquele velho homem morreu. Agora, a gente tem que fazer o seguinte, nós, como cristãos, a gente tem que entender, se ele falou que é o velho homem que morreu, então a gente não deve ressuscitar ele. Porque a única coisa que ressuscitou foi, de fato, o Senhor Jesus. Ele ressuscitou e ele vindo transformado. E tem pessoas que falam assim, não, velho, eu está só dormindo. Mas já morrimos, estamos vivendo em Cristo Jesus. O velho eu, a gente não deve pensar em voltar mesmo e retroceder. Uma pessoa falou comigo assim, olha, tem alguns pratos aí, alguns pratos que ofereceram aí contra a sua vida, viu? Porque e foi para Pombagira. Eu falei, então vai gastar os pratos, viu? Vai continuar. Então, quando a gente sabe quem a gente é em Cristo Jesus, a gente não deve olhar para trás por nada. Por mais que seja tentador, aí o nosso posicionamento deve ser, Satanás, eu já te vi, eu já sei que tu está vindo, é oferecido. Porque assim, o gosto que Satanás quer é ver somente você desviar, nem que seja por uma semana. Por quê? Porque você perde a autoridade, o que você fazia, aquela comunhão. Imagine aí, quando Davi pecou com Betseba, imagine o burburinho, o reboliço que teve na casa de Davi. Então quer dizer, por conta
de um deslize dele de momento. Porque, na verdade, não era para Davi estar onde? Está na varanda. Era para Davi estar na guerra. Se Davi não tivesse onde um guerreiro, um lutador estivesse, ele não iria ter esse zum. Então ele desejou a morte, ele proclamou, mas houve um arrependimento depois de ele ver tudo aquilo acontecendo da casa dele. Só que ele foi alertado, foi aconselhado, o profeta chegou até ele e o profeta chegou até Davi e falou: Davi, me diga uma coisa, se por acaso roubarem uma ovelhinha e essa pessoa só tivesse isso, então o que é que devemos fazer? Davi era um rei justo. Esse então deve morrer. E essa ovelhinha era justamente a mulher de Urias. Aí então, olha a sabedoria que vem do alto para você se posicionar diante de um rei. Então, porque não é porque o cara é profeta que vai chegar de qualquer jeito na frente do rei. Então deixou que ele mesmo se entregasse, se delatasse. Aí depois que ele fez essa parábola, após a parábola, então houve esse confronto com o eu de Davi. Então é isso que o Senhor faz conosco. Ele traz parábolas para a gente falar: meu Deus, olha para isso. Quantas vezes a gente ouve uma parábola e a gente fala: poxa, essa pessoa na parábola sou eu. Quando eu falei da parábola, praticamente que se tornou uma parábola do crescimento da beterraba que o plantou em casa, e isso dentro de casa, o desenvolvimento. Imagine isso daí, cada um aqui sem uma planta para ser crescida em Cristo Jesus. Então é assim que Deus faz conosco. Ele traz parábolas para que fique mais fácil o entendimento. Foi assim que Jesus fez na hora quando ele fazia o desenvolvimento, porque sabia, se ele falasse de uma forma mais aberta sobre os anjos, sobre as coisas celestiais, as pessoas não iam entender. Hoje a gente já tem de Gênesis, Apocalipse, a gente pode ver, entender, buscar, e coisas que eles não tinham. Então, bem-aventurados são nós que estamos buscando a face do Senhor e buscando na palavra. E no finalzinho fala de toda a sorte de maledicência, conforme já tinha dito, e vem o que Ludmila falou: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Quando a gente fala de recém-nascidas, aí a gente vai para Nicodemos. Nicodemos tinha que nascer de novo para que de fato ele estivesse navegando junto com Jesus. E ele, mestre da lei, não entendia o que era o nascer de novo. Vamos avançar agora. Agora olha só. E só um alerta no finalzinho onde Ludmila leu: para que vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, a nossa salvação, a gente tem que todo dia se avaliar e se perguntar: como é que está a minha salvação? Está parada, está no nanismo, não vai desenvolver para nenhum lugar, ou de fato está crescendo? Por isso que é necessário cada um aqui se avaliar. Hoje eu tive um sonho, e esse sonho seguiu de uma série de palavras. Antes de eu dormir, eu fiquei na sala orando, mas eu peguei as passagens, falei: Senhor, está escrito aqui. Senhor, também está escrito aqui. Senhor, está escrito aqui. Foram várias passagens, eu orando, falando: Senhor, a tua palavra está dizendo assim. E era uma palavra de falar de sondar o coração, sondar de dentro para fora. Quando a pessoa está com alguma infecção e não consegue identificar, vão passar uma sonda dentro do organismo para ver o que é que tem. Imagine então uma sonda de Deus. É aquela sonda que vai mais profundo do que qualquer sonda mesmo clínica. Aí eu falei: Senhor, se tiver algo, Senhor, me fala. Eu quero estar cada vez mais buscando santidade. Eu quero estar no que eu querer.
Mas se tem algo, sonda-me e ele mostra. Aí, quando chega na madrugada, e onde é que eu quero chegar com isso? Para que nas nossas orações também, cada um aqui, que também queira mais e queira a resposta de Deus, bota na palavra. Ah, não, Senhor, vai para a palavra. Senhor, está escrito aqui. Senhor, está escrito dessa forma. Senhor, está escrito dessa forma. Então, quando estava acontecendo, aí quando chegou no sonho, eu estava subindo uma ladeira, e quando eu estava subindo, e quando o carregador do celular, eu estava subindo a ladeira, eu olhei para minha roupa assim, para a vestimenta, e era como se eu tivesse de bermuda e uma bermuda acima do joelho, como se fosse uma ceroma, uma roupa de dormir mesmo. Mas eu falei, Senhor, porque eu estou assim com essa roupa, eu não sou de andar com a roupa, com a bermuda acima do joelho. Aí estava com barro, como se eu tivesse vindo de trabalho. Aí eu, Senhor, por quê? Aí eu falei, não, eu estou inconformado. Eu vou ali comprar uma bermuda maior abaixo do joelho, porque desse jeito aqui não dá não. Mas aí isso foi na madrugada, o sonho. Quando eu cheguei de manhã, falei com o Lu, e onde é que eu quero chegar com essa interpretação? Direto, eu falo aqui com todo mundo aqui, se examine, se examine. Então, eu não precisei de repreensão de ninguém. Até no sonho, eu olhei como é que estava a minha vestimenta. E cada um aqui tem que se avaliar todo dia. Senhor, como é que está a minha vestimenta espiritual diante do Senhor? E no sonho, eu fui alertado porque eu não estava. Então, eu vi que tinha algo que não estava no natural. Eu procurei ajustar. Então, cada um tem que procurar ajustar aquilo que não está no querer de Deus. Aquilo que não está conforme aquilo que Deus está querendo para as nossas vidas espirituais. Porque, imagine aí, Deus quer fazer mais do que pensamos ou imaginamos e a gente continua assim, sem caminhar, sem buscar. Então a gente só vai ter mais de Deus se a gente de fato estiver buscando. E essa busca tem que ser todo dia. O ensino de segunda-feira é para agregar mais ainda, para tirar dúvidas. É o momento que a gente pode conversar, dialogar, tirar dúvida. Mas não se contente, não se conforme somente com essa hora daqui. Todo dia é dia da palavra. Todo dia em casa, cada um se avalia e olha o melhor horário. 1 Coríntios 3, 2. Valeu. Amém. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Olha só, repete a linha. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Quem ficou sem versículo aí? Domingos pulou. A senhora pode ler? A senhora lê o 3:1, por favor. 1 Coríntios 3:1. Helene, pode passar. E eu, irmãos, não vos pode falar como a espirituais, mas como os carnais, como a menino em Cristo. Olha só. Paulo, essa igreja, a igreja de Coríntios, era uma igreja que era dotada dos dons espirituais. Só que tinha confusão nessa igreja. As confusões que tinha nessa igreja era justamente, se a gente entende que Paulo, como apóstolo, ele abria, apóstolo quer dizer enviado. Ele era enviado, abriu a igreja, saiu, viajou, foi para
para as viagens missionárias, e quando ele estava preso, ele escrevia as cartas de correção. Essas cartas de correção eram porque chegava para ele perguntas, e ele então respondia nessas cartas para virar então essas cartas que pode se chamar de epístolas. Então ele disse: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Observe, Paulo não podia falar como espirituais, porque então a igreja não estava no nível espiritual. É isso aqui que faz com que, quando chegue no culto de quarta, de sexta e de domingo, a palavra ela chegue com entendimento também. E nesse momento aqui, até aqui agora, eu só cometi uma falha, que eu fui alertado aqui agora. Então, peço aos irmãos que fechem os olhos aí, por favor, o negócio aqui é rápido. Espírito Santo de Deus, obrigado por até o momento, me perdoe por não ter convidado o Senhor para o entendimento, para derramar sobre a cabeça, sobre os corações dos meus irmãos, mas nesse momento, Espírito Santo de Deus, continua a tomar primazia neste lugar. Eu não sei de nada se o Senhor não tivesse ministrado no meu coração. Muito obrigado pela graça, muito obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia no dia de hoje. E o Senhor é convidado especial para nos ensinar, nos derramar uma sabedoria tal que possamos depois dar frutos lá fora. E desde já te agradecemos e continua conosco, em nome de Jesus. Quando eu esquecer de convidar o Espírito Santo para derramar, vocês falam, isso? Olha, você não convidou ainda. Porque o Espírito Santo que é o nosso Consolador, é Ele que é o ajudador. Então, se não cabe a mim, nem a nenhum de vocês, fazer a conversão, porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Aí a gente só precisa semear e semear. Se vai se converter, isso não é responsabilidade nossa, mas uma palavra a gente tem que derramar. E seria ignorância e arrogância da minha parte se por acaso eu não reconhecer que eu não tinha nada, e o que tenho nesse momento é emprestado por Ele. Então quer dizer, quando a gente às vezes fica com arrogância e prepotência achando que posso, eu vou, não pode mandar, não. O Espírito Santo tem sempre prioridade. Ele que vai à nossa frente também. Então, Paulo queria falar com a igreja de Corinto, não como crianças, mas ele falou, não pude falar como espirituais, porque às vezes tem assunto que a gente quer desenvolver, mas sabe que a igreja não vai acompanhar. Se por acaso trazer um exemplo, se um pregador aqui ficar falando ele durante o desenvolvimento dele aqui na frente, começar a falar várias passagens, vários textos, tem gente que vai estar voando, porque na verdade não sabe o que é esses textos. Quando tem uma igreja madura, aí sim, a igreja madura em conhecimento, aí por isso ela pode fazer administração em várias situações. Por isso que eu também, quando tenho oportunidade, eu falo, vamos para a Bíblia, tal local e tal local. Porque tem pessoas que vai ter a curiosidade e depois vai olhar. Porque é justamente esse conhecimento que nos liberta cada vez mais. Eu, porém, irmãos, não pude vos falar como espirituais, e sim como carnais. Então, a pessoa está dentro da igreja, mas é um carnal. Paulo querendo falar com a igreja de uma forma mais forte, mas ele não pôde. Então, às vezes é o nosso comportamento que impede que o assunto seja desenvolvido, que a gente esteja em um outro patamar. Mas quando está todo mundo buscando, está todo mundo querendo, aí o assunto pode ser desenvolvido cada vez mais. No 2, onde Lene leu, leite vos dei a beber, ou seja, o assunto ele deu como se fosse leitinho. As crianças, elas tomam leite e não comem mocotó.
O mocotó é para quem já consegue fazer a mastigação. Quando Paulo ele fala, leite vos dê de beber, não vos dê alimento sólido, no 2, porque ainda não podia suportá-lo. Então tem assunto quanto a anjos, quanto a demônios, que não adianta falar se a pessoa não está preparada, não está capacitada para esses certos assuntos. Então, por isso que vem então uma porção como leite materno da mãe, do filho, para depois desenvolver para outra categoria de alimento. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então quer dizer, aí Paulo fala e refala, e ainda não posso falar. Então Paulo, que foi levado até o terceiro céu, tinha muita coisa para passar, muito assunto, mas a igreja mesmo ainda não estava madura para ouvir. 1 Coríntios 3:3. Porque ainda somos carnais. Não, 3. Oi? 3:3. 3:3? Porque ainda somos carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, decepções, não somos, porventura, carnais, e não andais segundo o homem. Porque dizendo. Aí, até aí. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. Então, ele, na tradução dele, ele leu que ainda eram crentes carnais. E Paulo, no versículo 4, ele fala, no 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. A gente viu no ensino anterior, nos 2 ensinos, 2 semanas atrás, falando justamente das contendas. As contendas, que é como se fosse o pecado da idolatria. Aí a gente foi e viu, quer dizer, uma pessoa que é contendeira. Havendo entre vós contendas. Eu chego para Lu e falo, Lu, o cabelo de Ludmila é cacheado, mas eu acho que ela está molhando o cabelo, está pingando uma água. Aí Lu vai o quê? Vai olhar para mim, kkkk, vai dar risada. Eu vou gerar uma contenda e vou falar, ih rapaz, olha para mim, o cabelo dela, acho que está pior que o seu. Então eu vou gerar uma contenda, porque eu vou gerar uma contenda. Ih rapaz, eu acho que ela está querendo copiar o seu cabelo. Então o carnal vai gerar uma contenda e eu disse em algum momento. Só que, se a gente viu em 1 Samuel 15:23, nas 2 semanas anteriores, que esse disse-me-disse é como se fosse o pecado da idolatria. Imagine então, o cara ou a mulher ficou 10, 20 anos dentro da igreja, achando que está salvo. Quando chega no dia do trono branco em Apocalipse, que é o dia do juízo, está ele do lado do cara que era idólatra, estava com uma santinha segurando, e o cara, não, vem para cá, meu irmão. Oxe, não sou idólatra não, vai falar você. Não, rapaz, você também é, porque está escrito. Ou seja, o cara, mulher de Deus, que se diz mulher de Deus, se gerar contenda, ele além de ser carnal, ele é um idólatra, porque está escrito. 1 Samuel 15:23 fala que a porfia, que é a contenda, é como se fosse o pecado da idolatria. E confirmando, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e anda segundo o homem? Aí quando Paulo faz essa pergunta, não é assim que anda o homem lá fora? Não é assim que anda um carnal? Porque o cara vai arrotar a santidade se ele faz tudo que o cara lá fora faz, mas de uma forma camuflada? Por isso que esse novo nascimento é necessário a gente todo dia se examinar. Todo dia olhar para a plantinha igual olha, para ver se a plantinha está o quê? Isso aí, Pablo, crescendo.
o desenvolvimento, e a gente vai ver isso ainda, esse capítulo 3, ele é muito rico, por isso que a gente está indo devagarzinho, mas é com um propósito. 3, 4, quem ficou? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais. Olha só, Paulo chegou nessa igreja, tinha pessoas que gostavam do sermão de Paulo e tinha pessoas que gostavam do sermão de Apolo. Apolo tinha palavras que ele conseguia desenvolver de um jeito, falava cheio de dedo, e Paulo era mais dureza. Então, quando dentro da igreja o crente fica falando, eu gosto das pregações do apóstolo, que ele eu gosto só das ministrações quando é o evangelista, que ele fica parado, ele vai devagarzinho, ou seja, é um comportamento carnal. O desenvolvimento é quando a gente fala, poxa, ó, eu gosto também de ver, mas assim também é bom respeitar, e é bom ver que Deus também usa também cada qual da sua forma. E a prova que cada qual é usado de uma forma é se a palavra ela é viva e eficaz. Porque a forma que o apóstolo faz, ele traz uma alegria, mas se por acaso a igreja estiver dividida, falando assim, rapaz, se for com a missa eu nem vou lá hoje. Se for com a missa eu nem vou não, porque o apóstolo está viajando. Ou seja, é um comportamento carnal. Quando o apóstolo estava lá em São Paulo, para a glória de Deus, a igreja, a galera continuou firme e forte, então mostrando que não são carnais. Então o correto é esse, é ter um amadurecimento dia após dia. O 3:5, por favor. Três, 5 foi. Deixa eu ver aqui. Foi Lenz? Foi 3:5. Três, 6. Você fica, vou levitar com 3:6. 3:6. Ítalo fica com 3:7. Leu 3:5, ele leu 3:6, então. Não que sejamos competentes por nós mesmos, para pensarmos sobre nós mesmos. Não, 1 Coríntios 3:5. Quem? Está na Bíblia também? Eu vou lendo aqui para adiantar e depois a gente passa. Já achou, já? Peraí. Quem é Apolo e quem é Paulo? Eram os primeiros com Cristo, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Pronto. Olha só. E as perguntas de Paulo. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor deu a cada um. Ou seja, Paulo, olha aí o amadurecimento de Paulo. Paulo, que antes era perseguidor, o amadurecimento espiritual que Paulo teve
ao ponto dele não permitir que houvesse idolatria para com ele. Tem uma viagem missionária que Paulo faz, que quando o navio ele naufraga, ele vai para uma cidade onde tem bárbaros, estava em Atos dos Apóstolos, que os gregos, quando vê ele lá e foi usado para a cura de uma certa pessoa, aí eles falam assim, eita, eles exclamam, querendo fazer culto de adoração a eles, ao apóstolo, quando estava lá. Então quer dizer, se ele permitisse a idolatria, mas ele repreendeu, faça isso não, eu sou igual a vocês. Aí ele foi e o negócio dele é palavra, né? Paulo, as palavras de Paulo sempre eram duras, mas na direção do Espírito mesmo, para trazer uma repreensão. Porém, mesmo depois que ele tentou repreender, as pessoas ainda continuam ainda com a idolatria, querendo fazer sacrifício, achando que os animais, que as entidades desceram dele lá como se fosse homem, né? O 6, por favor. Pode ler. Leia aí, então. O 6, depois ela lê o 7. Foi nem isso que ele agora, não foi? Pode ler isso, tá vendo? Posso ler? Eu plantei, Apolo regou, porém Deus deu crescimento. Então, o crescimento, a Bíblia tem uma passagem que não adianta. O homem não sabe como é que dá, como é que vem o crescimento. A gente sabe que vai jogar uma semente lá. Lu ficou surpreendida porque viu brotando dentro de casa. Mas ninguém sabe dizer como é que vai ser o crescimento. O crescimento quem dá é Deus. E o que a gente precisa fazer? Só precisa fazer a busca. E essa busca que a gente está fazendo aqui, e dia após dia, é só aguardar em Cristo o crescimento. Porque as pessoas vão olhar aí, já cresceu, olha como está. Quantos aqui a gente olha e fala assim, vixe, olha para isso como está na presença de Deus. Porque o crescimento quem dá é Deus. Às vezes você mesmo não consegue ver o crescimento que você está tendo, mas outras pessoas vão ver. O homem ainda não teve essa inteligência para falar como é o crescimento do osso dentro do corpo da mulher. Como é que pode então? Quem é que vai explicar o desenvolvimento do feto? O desenvolvimento, na verdade, que começa com o zigoto, uma série de coisas, aquele passo a passo todo, para depois ter uma vida, o embrião. Aí o homem vai falar que cresceu a perna. Como é que ele vai dizer ou como é que vai explicar o osso dentro da barriga da mãe já se formando? Porque quando nasce lá, a criança nasce com o corpo em formação, mas mesmo assim é com pequenos ossos. E se não tinha osso, da onde foi que saiu o osso? Ou seja, o homem pode então buscar sabedoria, buscar, mas não vai conseguir fazer certo. Ele pode trazer a ciência que for, mas ele não consegue. Tá bom, me explica então como é que a semente também vai brotar. Você sabe que você vai. Como é que pode? Você vai ficar sentado ali, você vai ficar sentado para ver, mas você não consegue acompanhar, porque é num piscar de olho que você, na verdade, só deu uma cochilada no corpo. Parece que as plantas sabem que você está olhando ela para ver se está crescendo. Porque se você ficar com ela aqui na palma da mão, ela não cresce. Porque quem dá o crescimento é Deus. Estamos todos na mão de Deus. Ele dá o crescimento, mas é necessário a gente o quê? Senhor, eu quero crescimento. Senhor, derrama esse crescimento, porque eu escolhi viver para o Senhor. Eu estava conversando com o Pablo mais cedo, uma conversa rápida. Eu falei, Pablo nem sabia que seu Domingos era da linha da família dele. Aí o testemunho de Pablo não precisou nem fazer muita coisa em relação ao seu Domingos.
o crescimento dele, de Pablo, estimulou com que seu Domingos viesse. Então, olha a responsabilidade do crescimento espiritual de cada um aqui. Tem gente que está 10 anos na igreja, mas não desenvolveu. Aí a gente volta para o assunto, nanismo espiritual, não cresce de jeito nenhum. Não cresce porque a pessoa mesmo é raquítica, está ali. Não adianta. Às vezes é pessoa que é arrogante, pessoa que é prepotente, pessoa que não deixa, de fato, Jesus fazer um novo nascimento. Porque Jesus não faz forçado. Levi, que vai viajar mês que vem, se Deus permitir, leia 3:7, por favor. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, porém Deus que dá o crescimento. Pronto, isso aí, Tiago leu. Deixa eu ver se está faltando alguém aqui ler. Ele está com o livro em Coríntios aberto também? Pronto. Quem pode ler? Ele. Dona Elisângela pode ler? O 3:8? Ora, o que planta e o que rega são um, a cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Aí a pergunta no final é: cada um vai receber segundo o seu trabalho no reino. Aí pergunta seu irmão Eduardo, enquanto eu vou dar um gole na água aqui, pergunta aí como é que está seu trabalho, meu irmão espiritual. Mais uma vez, assim, você vai perguntar, irmão, como é que está o seu trabalho? Olha só, cada um aqui tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem vidas. Pablo, imagine aí, Pablo, a responsabilidade que estava sobre a cabeça dele sem ele saber. Se papai, a gente bota a imagem aqui. Se Pablo não mudar, eu também não vou, não. Aí Pablo está lá parado, está no nanismo. Pablo, na verdade, está indo para a igreja, mas não deixou Jesus fazer mudança. Aí Pablo está lá e continua com aquilo que a gente viu em 2 Pedro, 1 Pedro 2:2, que é com a hipocrisia, com uma série de coisas. Então não tem como o seu Domingos que está lá fora, vendo ele, a única coisa que o seu Domingos ia falar é: está me engano. Estou sabendo ali, eu estou indo para a igreja, mas não mudou nada. Mas quando ele então vê a diferença em Pablo, ele fala: rapaz, esse Jesus mudou mesmo. Porque a diferença, quando Jesus entra, ele muda esse caráter, ele muda aquilo que não presta e traz essas boas novas, que é o Evangelho de Cristo mesmo. 3:9, quem pode ler? Aqui, ó. Lene, pode ler, Lene. Está engatilhada aí que eu estou vendo. Quer ler também, missionária? Vai querer ler também? Amém. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois louvores de Deus e edifício de Deus. Olha só. Porque de Deus somos cooperadores. Então, cada um aqui, depois que aceitou a Jesus, são cooperadores de Deus. E esse cooperador de Deus, imagine aí, Deus com a mão dele imensa lá no céu, ele querendo derramar bênção sem medida, mas às vezes o nosso comportamento aqui faz com que a mão de Deus não vire sobre a nossa cabeça. Então, na verdade, se somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, aí a gente vai para a lavoura e vai para o crescimento mais uma vez da planta. Então, somos planta de Deus. E Cristo em João fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Então aquilo que não tiver na planta não tem crescimento.
Então, porque não adianta o cara falar que é cristão, mas o comportamento dele, o fruto dele não for da videira, não é cristão. Então, às vezes a pessoa está falando, mas a gente, na torre de vigilância, fala, está falando, mas eu estou vendo quem engano. E em Tiago também, no livro de Tiago, fala, se cada um aqui se considera espiritual, não deve discutir as escrituras. Porque às vezes, imagine aí, duas pessoas se juntam para falar, mas você está errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí se for na rua, ao ponto de gerar uma discussão, uma confusão, quem está do lado de fora vai falar, esses crentes não tem jeito mesmo, brigando por quem está certo ou quem está errado. Ou seja, aí Tiago já leva até para esse tipo de cristão também. Se vocês se consideram espirituais, não discuta as escrituras. Você pode conversar os pontos, mostrar as verdades, mas se por acaso alguém perceber e falar, ih, rapaz, estou vendo que vai gerar contenda, que vai gerar briga. E o que é que tem que fazer? Ó, meu irmão, me perdoe aí, viu? Ó, sabe de uma? Eu acho que você está certo mesmo. Porém, eu vou aqui, viu? Sai e um abraço. Porque não é que você está com uma verdade absoluta, não. Mas quando a gente percebe que a pessoa está no engano, não adianta. A Bíblia fala sobre a conversão daqueles que provaram do dom de Deus, do amor de Deus, do Espírito Santo, que é quase que impossível o reparo, a restauração dessas pessoas, por conta da dureza. Ficam se achando que são, mas no fundo, não são. Olha o 10, Lene, continua o 10 para o Lene. Aliás, bota o 10 para a Liliane, por favor, na sua Bíblia. Então pode ler, Lene, por favor. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, pois eu, como sábio, arquiteto o fundamento de outro edifício sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha só, segundo a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, e essa graça, quando a gente vai pegar e vai falar assim, ó, tá dando salada de fruta de graça. É um favor que alguém na salada de fruta está prestando para essa pessoa. E quando ele está prestando essa graça, ele está prestando esse favor para esses o quê? Que gostam de salada de fruta. Essa graça de Deus, esse amor de Deus, esse favor dele, nenhum de nós aqui merecia. Então, antes mesmo da gente merecer, ele deu sem esperar receber em troca. Ele deu Cristo crucificado, ressurreto, dele que era bom e perfeito, e deu em favor de nós. Aí é engraçado que tem uma passagem na Bíblia também que fala assim, que Deus deu o dom a todos da salvação. Deu o poder para cada um de se salvar. Mas é o nosso comportamento que, na verdade, faz com que, na verdade, o dom da vida, na verdade. E as pessoas já nasceram salvas, porque, na verdade, é a sua escolha. É a sua escolha que vai medir. Porque quando a gente olha uma criança, nem nasceu, por mais que os pais sejam ímpios, mas essa criança ainda não tem pecado, essa criança não quer falecer. Essa criança está salva. Porque, na verdade, a gente sabe que os pequeninos são de Deus. Ele é pai do órfão. Mas, aí é onde eu quero chegar. Quando a gente fala de criança, e dessas crianças aí, ô Jesus, dessas crianças que essas já são salvas por conta... agora me pegou, obrigado. Foi por conta dessa graça. Então, quer dizer, esse favor imerecido, que é da parte de Deus, esse favor, então quer dizer, cada um aqui já estava salvo quando nasceu, mas um mau comportamento. E a Bíblia fala que se queixa o homem dos seus pecados. Então cada um escolhe qual é o caminho que vai seguir. Mas cadê aqueles que escolheram andar com Cristo? Amém, glória a Jesus. Bando de salvos. Segundo a graça de Deus que foi dada.
lancei o fundamento como prudente construtor. Aqui é como construtor, como ensinador, como um professor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha só, o fundamento nosso é Jesus. Não adianta vocês aqui hoje receber da parte de Deus a instrução, sabendo que é Jesus, tudo é por Jesus, o nosso crescimento espiritual está alicerçado nele. Aí vem outra pessoa e fala, aí não, está tudo errado. Mas não está na palavra. Então, aí Paulo alerta, vejam como vocês vão fazer essas edificações. Então, a edificação tem que estar em Cristo Jesus. A gente já está quase encerrando. E aí o Isaías, por favor. Isaías, capítulo 51, versículo 1. Ouve-me vós, os que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha, de onde fostes cortados, e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. Isaías 55, 1. Aí no subtítulo vem aqui, graça oferecida gratuitamente a todos. A todos vós que tendes sede, vinde a águas. Então, foi isso que ela leu? 55, 1. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinde, vinho e leite. Olha só, no subtítulo vem com o nome assim, graça oferecida gratuitamente a todos. Então, quando ele fala gratuitamente a todos, então imagine então, todos, aí é todos e é sem exceção. Então, quando a gente observa esse favor de Deus em 55:1, vinho de todos. Aí a pergunta é, Pablo, quanto foi que você cobrou a seu Domingos para trazer ele aqui? Ou vice-versa, você gastou ou ele gastou algo? Foi que você foi cobrado do seu Domingos para ir para aqui? Você está entendendo? A palavra de Deus é assim, vinde todos, vinde comer, vinha, tem alimento, tem crescimento. Então o que acontece? Esse convite é a todos. Os apóstolos, depois a gente vai ver também até sobre a morte dos apóstolos, os apóstolos foram enviados para diversos lugares. Teve apóstolo que foi enviado para a Índia e por aí vai. E quando a gente olha, a Índia é reduto também de demônio, por conta do hinduísmo. Mas teve apóstolo que também foi enviado para essa região. Depois, em outro ensino, a gente vai pegar esses assuntos também. Mas, quando ele falou em Isaías 55, vinde todos, todos, sem exceção. Deus que quer que todos sejam salvos, porque o inferno não foi feito para nós homens. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, anjos caídos, demônios. Essa é a parte de Hebreus 5:12 para a gente encerrar. E abre Provérbios 30:33, por favor. Hebreus 5:12. Quem abrir primeiro pode mandar brasa. Quem abrir primeiro? Eu vou ler. Eu posso pegar. Hebreus 5:12.
vou ler, hein? Ai, ai. Vou gaguejar mais do que eu vou ler. Porque devemos já ser mestre pelo tempo. Ainda necessitais de que, se vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha só, 5:12. Engraçado que antes de chegar no 12, vem o 11 e o subtítulo vem assim: os cristãos hebreus não tinham progredido. Imagine aí como fica Deus olhando a lavoura dele e falou: a planta ainda não está crescendo. Lu, como é que você ia se sentir, Lu, vendo a sua planta lá que não está crescendo? Como? Muito triste. Imagine Deus, então, como é que fica vendo pessoas que não estão crescendo. Olha a responsabilidade de cada um aqui em se preocupar do crescimento espiritual. Cada um tem o tempo de Deus, cada um. A gente não deve se apressar, mas deve ter essa sede. Porque Isaías mesmo falou: vinde, comam, venham, tenham vida, venham. Nessa parte do 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Olha só, vos tendes tornados lentos em ouvir. Tem pessoas que a gente fala a criança mesmo.